Por ser tão difícil para as pessoas não ficarem tocando inconscientemente o rosto, é essencial desinfetar as mãos, lavando-as com sabão e água, ensaboando-as por pelo menos 20 segundos. Não está claro porque o CDC dos Estados Unidos escolheu essa duração. Há evidência de que se houver restos de carne contaminada por bactérias nas suas mãos, lavá-la com sabão por 20 segundos é preferível do que lavar sem sabão por 5 segundos. Mas a maioria dos estudos feitos com sabão comparou com 15 segundos e 30 segundos e descobriram que não parece haver diferença significativa entre 15 e 30 segundos. A recomendação de lavar as mãos com sabão e água por 20 segundos provavelmente foi criada para incentivar uma abrangência suficiente das mãos. Ao usar corantes fluorescentes invisíveis ou corantes UV, pesquisadores descobriram que as áreas com mais negligência ao lavar as mãos incluem as pontas dos dedos, polegares e a parte de trás das mãos. Então é bom criar o hábito de passar todas as etapas para abranger toda a superfície em vez de lavar tudo rápido, como sempre foi feito. Tente fazer um pouco mais rápido se as etapas já entrarem na rotina. E não se recomenda unhas artificiais, pois elas mostraram interferir na eficácia da lavagem das mãos. Deveríamos usar água quente para lavar as mãos? Quando o Dr. Greger fez um webinar sobre esse tópico, ele pediu para as pessoas votarem. Cerca de 1.000 dos 5.000 participantes erraram a resposta. Ao contrário da crença popular, não é necessário usar água quente. Estudos feitos há mais de 80 anos não mostram benefícios na remoção de germes ao usar água quente em vez de água fria, e a lavagem frequente com água quente pode elevar o risco de irritação da pele. Além disso, a falsa crença de água morna ou quente ser preferível pode acrescentar mais toneladas métricas de milhões de carbono com o uso de energia na atmosfera por ano, apenas nos Estados Unidos. O uso de loções ou cremes para as mãos mostrou proteger as mãos contra pequenas lesões de pele associadas à lavagem frequente em qualquer temperatura. Para profissionais de saúde, a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de desinfetantes de mão à base de álcool, seja em gel, espuma ou spray, em vez de lavar as mãos para desinfecção de rotina, ou seja, quando as mãos não estão visivelmente sujas. Isso também é recomendado pelo CDC americano, que continua a recomendar o uso de limpeza das mãos à base de álcool como o principal método para a higiene das mãos. Mas por quê? Parte do motivo é a maior conformidade comparada à lavagem com sabão e água. Assim como não podemos confiar que as pessoas não vão tocar o rosto, não podemos confiar que as pessoas vão lavar as mãos corretamente. Em uma clínica médica, menos de 1 em 10 lavagens de mãos atingiu 10 segundos dos padrões do CDC, menos de 10%. Ao contrário, mais de 8 de 10 casos de desinfecções com limpadores à base de álcool atingiram a marca, o que simplesmente implica em esfregar as mãos uma nas outras até que o álcool cubra todas as superfícies das mãos e depois esperar que o produto seque completamente. Geralmente baratos e fáceis de encontrar nas lojas, um dos primeiros itens a desaparecer das lojas e dos estoques da internet foram higienizadores de mãos conforme a crise da Covid-19 emergia. Todos que consideraram o conselho do Dr. Greger de décadas atrás sobre a preparação de um estoque para a pandemia já estariam bem abastecidos, mas caso contrário, você pode fazer o seu próprio. Apesar da descoberta de que o álcool 40%, seja etanol, bebidas destiladas ou álcool isopropílico encontrado em álcool para asepsia, topicamente mata alguns vírus envelopados como SARS ou MERS. Outros, como a hepatite C e o vírus Ebola, precisam de álcool 60% ou mais, medido em volume em vez de peso. É por isso que as concentrações de álcool recomendadas em higienizadores de mãos variam de no mínimo 60% recomendados pelo CDC a 75% ou 80% recomendadas pela OMS, porque eles querem considerar a grande variedade de patógenos.
Mas o que precisamos especificamente para a Covid-19? No Snopes, um meme de redes sociais dizendo que um higienizador de mãos caseiro feito com vodka da Tito pode ser usado para combater o novo coronavírus foi considerado falso, já que a maioria das vodkas, incluindo a Tito, contém somente 40% de álcool. E o Snopes citou a regra mínima de 60% do CDC. No entanto, o CDC publicou depois evidências de uma equipe respeitada de pesquisadores, financiados pela Comissão Europeia e o governo alemão, descobrindo que o vírus da Covid-19 poderia ser inativado em até 30 segundos apenas com álcool 30%, seja álcool etílico ou isopropílico. Então, 30% de álcool com 70% de água eliminou o coronavírus da Covid-19. Nesse caso, uma variedade de bebidas destiladas poderia de fato ser adaptada para uso como higienizador de mãos para a Covid-19, sendo puro ou diluído em uma certa medida. A maioria das vodkas, rums, cachaças, tequilas, gins e whiskies contém mais do que 30% de álcool por volume. Então, de uma perspectiva da Covid-19, ainda há frascos de higienizadores de mãos disponíveis nas prateleiras, só que nas lojas de bebidas alcoólicas e não nas farmácias. É engraçado que convidados anteriores à casa do Dr. Greger se surpreenderam ao ver tantas garrafas plásticas grandes de vodka barata, de teor 60, na sua adega de vinhos, já que ele não bebe nada alcoólico. Mas é que ele fez esse estoque há uma década devido às suas próprias diretrizes de preparação para uma pandemia, para ter um higienizador de mãos barato e fácil de fazer para o próximo surto. E com o vírus atual, ele pode até conseguir reduzir pela metade. Observe que álcool 30% não é suficiente para matar muitos outros patógenos, então ele ainda recomenda produtos com álcool 60% ou 80% se você puder obtê-los, para que possa ter um higienizador que elimine tudo. Mas em uma emergência durante uma crise, é reconfortante saber que há algumas alternativas. As diretrizes da OMS e da FDA para os que fazem seus próprios higienizadores de mãos incluem o uso de um emoliente, 1,5% por volume de glicerol, também conhecido por glicerina, para evitar que o álcool resseque a pele, e também como conservante 0,125% por volume de peróxido de hidrogênio 3%, que é padrão sem prescrição, para matar qualquer esporo contaminante de bactérias. Porém, o importante para inativar o vírus é o conteúdo de álcool. Aqui está a receita para fazer 1 galão, ou 3,7 litros. Supondo que álcool 30% seja suficiente e você tem todos os ingredientes, é possível fazer 1 galão de higienizador de mãos contra a Covid-19, adicionando 12 xícaras de um destilado, 40%, para 1/4 de xícara de glicerina ou glicerol e 1 colher de chá de peróxido de hidrogênio 3%. E depois é só encher o resto do recipiente de 1 galão com água e mais nada. A adição de um agente gelificante como aloe vera não é recomendado, pois pode comprometer a eficácia antiviral. Você também pode fazer uma receita de 1 litro com 3 xícaras de destilado, 1 colher de sopa de glicerina, 1/4 de colher de chá de peróxido de hidrogênio e água. Mas não precisa caprichar para esse vírus em particular. O método mais fácil seria provavelmente usar apenas o destilado 40% puro como higienizador de mãos, colocá-lo em um frasco de spray e aplicar o suficiente para cobrir todas as superfícies das mãos e depois esfregar uma na outra por 30 segundos até que sequem. Em superfícies inertes, recomenda-se alvejante para desinfecção, uma parte de alvejante de uso doméstico diluído em 49 partes de água, cerca de 1 colher de chá de alvejante para 1 xícara de água e nada mais. Nunca misture alvejante com nenhum outro produto de limpeza, pois ele reage com a amônia presente em muitos desses produtos e produzem gases perigosos, conhecidos como cloraminas, e reagem com ácidos como vinagre ou alguns produtos para vasos sanitários de drenagem e detergentes para máquinas de lavar louças, produzindo gás de cloro, que também é tóxico. Observe que a diluição mais comum de 1:100 de alvejante comum, às vezes recomendada pelo fabricante atrás do frasco, pode não ser suficiente, com base dos dados de outros coronavírus.
Portanto, parece ser mais apropriado recomendar uma diluição de 1:50 de alvejante padrão na condição para o coronavírus. Observe que 1:50 serve para alvejante padrão, ou seja, 5% de hipoclorito de sódio. Leia o rótulo. Se você tiver hipoclorito de sódio a 2,5%, use 2 colheres de chá por xícara, e se tiver hipoclorito de sódio a 10%, use apenas meia colher de chá por xícara. A solução de alvejante pode ser usada em até 1 mês da preparação, se armazenada em recipiente fechado e opaco em temperatura ambiente. Apesar de ser recomendado deixá-lo na superfície a ser desinfectada por pelo menos 10 minutos, quando colocada em teste, descobriu-se que o vírus da Covid morre em 5 minutos nessa concentração. Observe que superfícies muito contaminadas por secreções corporais, ou seja, visivelmente contaminadas por catarro, sangue ou fezes, podem precisar de uma solução de alvejante mais forte, uma parte de alvejante padrão para 9 partes de água, permanecendo por 10 minutos. Isso seria 5 colheres de chá de alvejante para superfícies inertes que estão visivelmente contaminadas com fluidos corporais por xícara de água. Álcool pode ser usado em superfícies onde alvejante não pode ser usado, como metal, que pode ficar manchado ou mesmo corroído por alvejante. Iodo, povidona em concentração suficiente, cloroxilenol e cloroxidina também mostraram eliminar o vírus em até 5 minutos. Apesar de o EPA americano sugerir que compostos de amônia quaternária comum devem ser eficientes, o Dr. Greger descobriu um artigo antigo que relatou que eles são praticamente inúteis como agente desinfetante isolado contra vírus secos em superfícies, incluindo um dos coronavírus de resfriado humano comum. Já quando colocada em teste, descobriu-se que uma solução de 0,1% de cloreto de benzalcônio foi eficaz contra o SARS-CoV-2 em até 5 minutos. Mas apenas uma solução pura de sabão, uma parte de sabonete e 49 partes de água, pareceu levar 15 minutos para inativá-lo. Isso seria uma colher de chá de sabonete líquido em uma xícara de água. Detergentes para lavar louça parecem funcionar mais rápido, pelo menos contra o vírus da SARS, com a mesma diluição de 1:50 de detergente e água, funcionando em até 5 minutos. Ainda não há literatura sobre o detergente para lavar louças e o coronavírus SARS-2. Em até 30 segundos, o spray desinfetante Lysol e uma diluição de 1:64 de pinho-sol destruíram o vírus murino da hepatite, um coronavírus de camundongo que é usado como possível substituto para o coronavírus humano, já que é mais seguro de manusear em laboratório do que algo como a SARS. Mas Lysol e pinho-sol ainda precisam ser testados contra vírus da Covid-19. Em uma emergência, vinagre de vinho, 6% de acidez, demonstrou destruir mais de 99,9% do vírus da SARS em até 60 segundos, mas não existe ainda literatura sobre o novo vírus. O conselho de descontaminação mais macabro que o Dr. Greger encontrou foi publicado no periódico da Associação Médica Chinesa. Cadáveres devem ser queimados ou enterrados bem fundo.